Você sabe o que é uma comunidade terapêutica e para que ela serve? Antes de continuar esse vídeo, eu recomendo muito assistir o que a gente fez sobre a luta antimanicomial. Mas se você não quiser vê-lo agora, não tem problema. Pode continuar aqui, que eu vou explicar melhor esse contexto agora no comecinho do vídeo. Oi, eu sou o André e chegou a hora de falar algumas verdades nada convenientes sobre as comunidades terapêuticas. Será que elas são uma versão repaginada dos manicômios ou não tem nada disso? Como explicamos no vídeo sobre a luta antimanicomial, o Brasil iniciou uma mudança na sua política de saúde mental a partir da publicação da Lei 10.216 de 2001, a qual ficou conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica ou Lei Paulo Delgado. Essa lei determinava o abandono gradativo do modelo manicomial, o qual assume que pessoas com transtornos mentais devem ser isoladas da sociedade e que seus direitos básicos podem ser desrespeitados ou negados. A lei previa que, no lugar do modelo manicomial, o governo deveria ajudar a expandir alternativas de assistência à saúde, nas quais os direitos dessas pessoas fossem respeitados e elas não precisassem ser encarceradas praticamente sem dia para ir embora. Ao longo dos últimos anos, a parte do SUS dedicada a oferecer esse tipo de assistência mais humanizada cresceu e vários manicômios foram fechados, embora até hoje ainda existam instituições que funcionam com uma lógica manicomial. As comunidades terapêuticas surgiram no Brasil em torno dos anos 70 como instituições privadas com o objetivo de ajudar indivíduos com dificuldades ligadas ao uso de drogas. Hoje existem mais de 3.000 comunidades terapêuticas no Brasil, entre aquelas que já são regulamentadas e as que estão no processo de regulamentação. A ideia inicial era ser um tipo de instituição com uma abordagem bem diferente dos manicômios. Só que várias inspeções e denúncias ao longo dos anos têm sugerido que, na prática, o que ocorre dentro de algumas comunidades terapêuticas pode ser extremamente problemático e lembrar muito o tipo de coisa que se observava nos manicômios. Por exemplo, em 2017, o Ministério Público Federal inspecionou diferentes comunidades em 11 estados brasileiros, em conjunto com o Conselho Federal de Psicologia e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esses órgãos identificaram violações graves dos direitos humanos em algumas dessas comunidades, tais como situações envolvendo cárcere privado e tortura. Apesar de geralmente se colocarem como instituições onde as pessoas só são internadas de forma voluntária, já foram identificadas situações envolvendo internações involuntárias e compulsórias em comunidades terapêuticas. Outras situações flagradas em inspeções foram internos que não tinham um diagnóstico ligado ao abuso de drogas antes da internação e que tinham pouca ou nenhuma convivência com familiares ou com a população externa à comunidade. Em muitas comunidades terapêuticas, a abstinência é a principal estratégia para superar o vício, ainda que hoje existam outras opções de tratamento mais efetivas e a gente saiba que nenhum tratamento servirá do mesmo jeito para todo mundo. Outro quesito no qual muitas comunidades terapêuticas são problemáticas é a imposição de crenças religiosas. De acordo com dados do IPEA de 2017, 82% dessas comunidades têm relação direta com organizações religiosas. Atividades como a leitura da Bíblia e cultos religiosos são frequentemente promovidas dentro dessas instituições. Muitas pessoas que entram nessas instituições não têm suas crenças respeitadas e são pressionadas a participar dos rituais de uma mesma religião específica, a qual, geralmente, é alguma vertente evangélica ou católica do cristianismo. Uma reportagem do Fantástico trouxe filmagens muito reveladoras do funcionamento de algumas comunidades terapêuticas. Vou deixar o link para quem quiser assistir aqui embaixo na seção de comentários. Dentre algumas das bizarrices expostas nessa reportagem, tem coisas como internos que são responsáveis por dar remédios para outros internos, castigos físicos, humilhação e discriminação. Em uma dessas instituições, pessoas trans eram retratadas como diabólicas e pessoas homoafetivas eram segregadas e reprimidas. Em outra, um ex-interno revelou que o ambiente da instituição era insalubre e que as pessoas poderiam ser dopadas caso reclamassem de algo. Sabe em que tipo de lugar a gente costumava ver esses absurdos acontecendo? Em manicômios. Também existe uma noção bem difundida nessas instituições, que é a de que o trabalho é terapêutico. Esse discurso é usado para justificar o fato de que alguns internos são forçados a trabalhar e podem ser punidos caso se recusem. Dessa forma, algumas instituições exploram a mão de obra de internos para fabricar produtos ou realizar obras, sob a desculpa de que aquilo faria parte do tratamento e não necessariamente repassam qualquer dinheiro para os internos.
Ou seja, embora na teoria as comunidades terapêuticas deveriam oferecer uma forma mais humanizada de tratamento para o vício em drogas, o que se observa na prática é que muitas delas não conseguem concretizar isso. Várias das mesmas violações graves de direitos que eram comuns em manicômios foram flagradas em comunidades terapêuticas, e isso representa um risco à saúde não só daqueles com vício em drogas, mas de todo mundo. O que temos visto nos últimos anos é que várias comunidades terapêuticas não têm nada de comunitárias e nem de terapêuticas. É claro que dentre as mais de 3.000 comunidades que existem no Brasil, há uma variação em termos da qualidade do serviço que cada uma oferece, e algumas são piores do que outras. Como são instituições privadas, cada uma define os próprios métodos de admissão, funcionamento e tratamento. Só que apesar de serem privadas, algumas delas recebem financiamento público e não é pouco financiamento não, tá? Inclusive, o investimento em leitos de comunidades terapêuticas aumentou de maneira totalmente exorbitante nos últimos 5 anos. E sabe qual financiamento diminuiu de maneira drástica nesse mesmo período? O da rede de atenção psicossocial do SUS, aquela que deveria estar em plena expansão para que pudéssemos abandonar o modelo manicomial, conforme previsto pela Lei Paulo Delgado. Menos investimento no SUS significa menos capacidade de atender a demanda da população. E olha que interessante, isso cria condições bem favoráveis para as comunidades terapêuticas, já que talvez elas pareçam mais necessárias caso o SUS não esteja dando conta do recado. Nada disso é coincidência. Existem pessoas bem interessadas em manter e até expandir o financiamento de leitos em comunidades terapêuticas no Brasil. O Conselho Federal de Psicologia já se posicionou contra o financiamento público dessas instituições com recursos da assistência social, mas por enquanto isso continua rolando. É fundamental que esse enfraquecimento do SUS ocorrido pelos últimos anos seja revertido para que a luta antimanicomial volte a avançar. Muitíssimo obrigado a quem é apoiador aqui do canal. Se quiser se tornar um apoiador, clique em Seja Membro aqui embaixo para saber quais benefícios oferecemos em troca do seu apoio. Se quiser fazer uma doação, é só mandar um Pix pelo QR Code que está na tela. Hoje te explicamos o que são comunidades terapêuticas, com qual propósito elas surgiram e quais foram alguns dos principais problemas já identificados em algumas delas, tais como violações graves de direitos humanos. Explicamos como a abstinência, a imposição religiosa e a exploração da mão de obra dos internos são difundidas nelas. Ao final, enfatizamos que o financiamento público de leitos em comunidades terapêuticas aumentou bastante, enquanto o financiamento voltado para a rede de apoio psicossocial diminuiu, o que vai na contramão da luta antimanicomial. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Já tinha ouvido falar tudo isso sobre as comunidades terapêuticas? Se curtiu o vídeo, clica no joinha aqui embaixo, comenta sua opinião, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. O principal complemento ao vídeo de hoje é o que a gente fez sobre a luta antimanicomial.